Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Beatriz Bastos, mais conhecida como Bia Bastos, e hoje eu vou te falar as profissões em alta na Austrália. Então, se você quer morar na Austrália, já vindo pra cá, sendo residente permanente, eu vou te falar algumas profissões que estão na lista de alta demanda da Austrália do visto 189. Vou explicar o que é o visto 189, vou explicar tudo o que você precisa saber. Se você quer morar na Austrália de forma permanente, ou seja, você não depende simplesmente de ninguém, você pode morar em qualquer lugar da Austrália, você não precisa de patrocínio de empresa, por exemplo, ser sponsorado por alguma empresa, nada disso, é simplesmente o governo te chamando, ou seja, 189 é o melhor visto, na minha humilde opinião, e eu vou te explicar por quê. E eu vou mostrar quais áreas estão bombando na Austrália em 2025 que você consegue pegar a residência permanente, morando em qualquer lugar, não dependendo de ninguém. E são várias profissões, são simplesmente mais de 220 profissões. Então, se você quer que eu faça um vídeo falando de mais profissões, comenta aqui e não deixa de comentar a sua profissão aqui para ver se sua profissão está na lista de alta demanda daqui da Austrália. Então, a primeira coisa que eu vou explicar, obviamente, é o que é o visto 189, né? Aqui na Austrália existem vários tipos de visto e cada visto tem um número e um nome. Então, o visto 189 é um visto de residência permanente para profissionais qualificados. Diferente de outros tipos de vistos, como eu falei, você não precisa que uma empresa te patrocine para vir para cá. E diferente também de outros vistos, você simplesmente pode morar em qualquer lugar da Austrália. Sim, existem vistos que você precisa estar morando em certas regiões, precisa ser de área regional, você precisa estar no estado. Então, esse aqui é simplesmente o melhor visto, porque você não precisa de patrocínio de nenhuma empresa, é o governo que tá querendo você aqui. Além do governo tá te querendo aqui, você simplesmente pode morar em qualquer estado da Austrália. Qualquer estado, qualquer cidade, onde você quiser morar, tá tudo bem, porque o 189 é um visto nacional. As vantagens do visto 189 é, então, que você vai se tornar residente permanente, liberdade para morar e trabalhar aonde você quiser, e é um caminho mais rápido para a cidadania. Para você que não sabe, depois que você pega o visto 189, depois de um ano que você tem esse visto, você pode aplicar para a cidadania aqui da Austrália. Alguns tipos de visto você tem que esperar 3 anos, vários detalhes. Então, assim, se você também quer saber de outros vistos, outras possibilidades, comenta aqui para fazer um vídeo para você. As profissões mais procuradas para o 189 em 2025. Se sua profissão está nessa lista, você tem grande chance de aplicar esse visto e eu vou explicar basicamente tudo o que você vai precisar para ter esse visto. Se você quiser saber mais detalhes, mais a fundo de como aplicar, etc., eu indico você procurar ou um agente de imigração ou um advogado de imigração. Uma área que está super em alta é TI. Tem 3 profissões que estão na lista de demanda do 189 e que estão precisando muito em 2025. A primeira delas é desenvolvedores de software, também tem analistas de sistema e administradores de redes. Essas são algumas profissões relacionadas à TI que estão na lista de alta demanda e precisando muito em 2025. Se você conhece alguém que está pensando em vir para a Austrália e tem alguma dessas profissões, já encaminha esse vídeo para a pessoa saber tudo que ela precisa fazer para aplicar para esse visto aqui na Austrália. Engenharia é uma área também que está crescendo muito aqui na Austrália e eles estão precisando muito de engenheiros aqui. Engenheiro civil, engenheiro mecânico e engenheiro elétrico. A Austrália tá precisando muito dessas 3 profissões. A Austrália tá crescendo muito, então ela tá precisando muito dessas profissões. Por quê? Porque precisa construir mais casa. Como eu já falei em outros vídeos, em 2032 vai ser as Olimpíadas em Brisbane, aqui na Austrália. Então, provavelmente vai crescer ainda mais questão de estádio. Eles vão construir muita coisa. Então, assim, engenheiros estão muito em alta e eles precisam muito de engenheiros aqui na Austrália. Profissionais da área da saúde, sendo eles enfermeiros, médicos e clínicos gerais e dentistas. A área da saúde ela é um pouco mais complexa para você conseguir trazer os documentos para cá, conseguir validar seu diploma, ela é um pouco mais complexa. Então, de todas as áreas que eu estou falando aqui, a área que eu acho que você precisa muito procurar um advogado de imigração e um agente de imigração é a área da saúde. Algumas áreas você precisa de horas práticas aqui na Austrália. Independente se você é enfermeira por mais de 10 anos, tem super experiência, a área da saúde ela é um pouco mais burocrática para você conseguir migrar para essa área e já aplicar o visto dessa área. Mas é uma área que é possível e é uma área que está em demanda aqui na Austrália. E
está na lista do visto 189, como eu falei pra vocês, é o melhor visto, assim, é o sonho de consumo da maioria dos imigrantes que estão aqui na Austrália. Educação. A Austrália tá precisando muito professores de ensino médio e professores de educação infantil. Essa é uma área que, assim, eles estão precisando muito de gente aqui na Austrália. A demanda de professores está crescendo principalmente em áreas remotas. Então, assim, cidades menores, etc., eles precisam muito de professores. Então, assim, se você se encaixa nessa profissão ou conhece alguém que se encaixa, já comenta aqui, marca essa pessoa aqui, encaminha esse vídeo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, curta para esse vídeo chegar em mais pessoas e mais pessoas ficarem sabendo das profissões que estão precisando aqui na Austrália. E a última área desse vídeo é a minha área, que é o que? A área da construção, que é a área que eu consegui ser chamada aqui na Austrália. Eu sou pintora, caso você caiu aqui do nada nesse vídeo. Eu vou deixar meu @_biabasso para você acompanhar meu dia a dia no Instagram. Eu consegui ser chamada pelo 189, né, que é esse visto que eu tô tanto falando, sendo pintora. Sim, pintora, trabalhar na construção aqui na Austrália. A área da construção é uma área que está super blaster em alta aqui na Austrália, porque a Austrália tá crescendo muito, como eu falei já na parte dos engenheiros. A Austrália também tá precisando de mais casas e etc, porque a população tá crescendo, tem mais gente vindo pra cá, então precisa muito de toda a galera da área da construção. Eu consegui através de pintura, mas eles precisam de carpinteiros, eletricistas, encanadores. Toda a área da construção está muito em alta. Então, se você tem experiência no Brasil, conhece alguém que tem experiência no Brasil e quer vir para a Austrália, essa é uma área que está super em alta. Outra coisa que é muito importante falar é que essas profissões, por exemplo, carpinteiro, pintor, eletricista, estão sendo chamados com a pontuação mínima, ou seja, 65 pontos você precisa ter para ser chamado para essas profissões. Eu vou explicar um pouco mais sobre essa coisa de pontuação, mas é a pontuação mínima, ou seja, tá precisando muito mesmo da galera da área da construção aqui na Austrália. E aí, a sua profissão tá na lista? Comenta aqui embaixo para eu saber. Como eu vou conseguir o visto 189? Então, tem alguns passo a passos que você precisa para poder aplicar para esse visto. Número 1, a sua profissão precisa estar na lista de alta demanda da Austrália. Você já viu algumas profissões que estão em alta, que foi essas que eu falei. Número 2 é passar na avaliação de habilidades. Por exemplo, eu sou pintora aqui na Austrália e o órgão que regulariza a galera da área da construção, sendo pintor, carpinteiro, etc., é TRA, que é Trade Recognition Australia. É um órgão que regulamenta algumas profissões, então você precisa estar regulamentado por esse órgão. Cada profissão tem um órgão específico. Comenta aqui que eu posso fazer um vídeo explicando melhor sobre cada profissão e sobre cada órgão de cada profissão. Além da sua profissão estar na lista de alta demanda da Austrália, você também tem que passar nesse teste, ter essa avaliação aprovada. Então, assim, beleza, a Bia tem o curso de pintura, mas ela trabalhou na área, é o órgão que regulamenta. Então, assim, você também tem que ter a aprovação desse órgão relacionado à sua profissão. Você precisa fazer uma prova de inglês provando sua proficiência em inglês. Ela pode ser o IELTS ou o PTE. Inclusive, eu já fiz vídeo sobre o PTE aqui, que foi quando eu fiz a prova do PTE, explicando um pouco sobre o PTE, como funciona. Vou deixar o link aqui na descrição para você assistir algumas diferenças entre o PTE e o IELTS. Então, assim, existem essas provas e essas provas podem ser feitas no Brasil também. Então, se você tá no Brasil e fica pensando, ai meu Deus, onde eu faço, etc., essas provas também podem ser feitas no Brasil. Você tem que tirar o mínimo que a Austrália exige, que é proeficiência em inglês. Quarto tópico para você conseguir aplicar o visto 189 é atingir a pontuação mínima no sistema de pontos. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando como calcular seus pontos, eu ensino pelo próprio site do governo, você consegue fazer isso tranquilamente, como calcular seus pontos. Dependendo da sua idade, vale um ponto. Se você tem mestrado, doutorado, etc., aumenta o ponto ou diminui o ponto. Então, dependendo da sua idade, aumenta o ponto ou diminui o ponto. Então, são várias coisas. Se você estudou em regional aqui na Austrália, várias coisinhas que eles vão perguntando e vai calculando seus pontos. A pontuação mínima para você aplicar para o 189 são 65 pontos.
mas não significa que você tendo a pontuação mínima é que você vai ser chamado para o visto 189. Por exemplo, a galera da área da engenharia, normalmente eles são chamados com uma pontuação mais alta, por exemplo, 80, 85 pontos, 90, 95 pontos. Então, quanto mais alto for sua pontuação, você tem mais chance de ser chamado. Então, por exemplo, se você tem um mínimo de inglês, você ganha zero. Tipo assim, você não ganha nada a mais. Se você tem uma nota melhor, por exemplo, 65 pontos em cada banda do PT, você já ganha 10 pontos. Que significa que você fez 70% da prova. Então, assim, em cada banda você tem pelo menos 70% da prova, então você ganha mais 10 pontos. Se você acerta mais de 80% da prova, que é 79 pontos em cada banda, você ganha 20 pontos. Então, existem formas de você aumentar a sua pontuação também. Quanto mais alta sua nota, mais fácil e mais chance de você ser chamado para se tornar residente permanente aqui na Austrália. O quinto ponto é enviar sua carta de interesse, que é a famosa Expression of Interest. Tem um formulário que você preenche com todas essas informações, comprovando para a Austrália tudo que eles precisam, tudo que realmente eu sou, por exemplo, pintora, eu tenho essa nota, eu tenho essa idade, tudo isso você vai preencher no formulário e tudo que você preencher no formulário você tem que comprovar depois. Então, fiquem cientes, não adianta mentir, porque depois você vai ter que comprovar. E se você não tem aquela pontuação, por exemplo, sua pontuação deu 80, mas no final das contas você viu que errou e só tinha 75 pontos, então quando você for comprovar isso pro governo, porque ele vai pedir todos os documentos e ver que não está certo, provavelmente seu visto vai ser recusado. Por quê? Porque você falou que tinha 80, mas na verdade tinha 75. Então, provavelmente seu visto vai ser recusado. O simples fato que você alegou uma coisa e na verdade tinha outra. O que é essa carta de interesse? Eu vou resumir um pouco aqui. Então, é como se fosse um formulário que você vai preencher tudo falando a sua profissão, experiência na área, várias coisas e a sua idade, tudo que você imaginar eles perguntam nessa carta de interesse. E aí você tem que depois comprovar tudo se você for chamado para aplicar o 189, que é esse visto que a gente tá falando, que é o melhor visto de todos, na minha humilde opinião e na opinião de 99,9% das pessoas. Quanto ganha cada profissão dessas que eu falei, né? Cada área dessas que eu falei, uma média anual dessa galera que ganha aqui na Austrália no ano de 2025. A galera do TI, de uma forma geral, ganha uma média salarial anual de 100 mil a 140 mil. A galera da engenharia ganha uma média salarial de 90 a 130 mil dólares por ano. Saúde ganha uma média de 80 a 150 mil dólares por ano. A galera da construção ganha em média de 70 a 110 mil dólares por ano. Educação ganha uma média de 70 a 100 mil dólares por ano. Esses valores, obviamente, podem variar, né? É uma média. Então, experiência da cidade que você for trabalhar. Então, assim, é uma média. Então, obviamente, você pode ganhar menos, pode ganhar mais, porque é uma média, é mais ou menos. Erros que podem te fazer perder o visto: não atingir a pontuação mínima, não validar sua profissão corretamente. Como eu falei antes, cada profissão tem um órgão específico. Então, aí, cada profissão você precisa saber qual é o órgão que está regulamentando a sua profissão. Esperar muito tempo para aplicar. Por exemplo, tem gente que quer, não, eu só vou aplicar quando tiver mais pontos. E aí nessa você pode perder ponto por conta da sua idade. Quanto mais você espera, mais velho você fica. E quanto mais velho você fica, menor sua pontuação fica também. Porque conforme mais velho, menos pontos a Austrália te dá em relação a essa lista. Se vocês quiserem, mais uma vez eu vou falar. Comenta aqui e aí eu faço ensinando como que calcula. Eu ensino tudo pra vocês no próprio site do governo. E outra coisa que eu acho que é uma das principais é não se preparar para o teste de inglês, porque você precisa de uma pontuação mínima. Se você não tira essa pontuação mínima, infelizmente não tem nem como você aplicar. Você pode ter mais pontos do que é o mínimo, porém se você não tem o mínimo de inglês, você não consegue aplicar. Então, assim, evite esses erros para você não perder tempo e dinheiro no seu processo de imigração. Então é isso. Se sua profissão está na lista ou não está na lista, eu quero saber qual é a sua profissão, comenta aqui. E se vocês querem mais profissões, porque como eu falei no começo do vídeo, são mais de 220 profissões, que eu posso trazer mais profissões que estão na lista de alta demanda da Austrália. Se vocês querem saber de outros tipos de visto ou de como calcular, não deixe de comentar aqui. Eu tento responder todos os comentários aqui. Se você não me segue,
Me siga no Instagram também, que você vai no meu dia a dia aqui na Austrália, _BiaBastos. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!